Bom, deixa eu encarar logo pegar o pepino aí pela frente primeiro, mas é porque eu fiquei bastante... Gostei muito da ideia de campo, né, de que se é um campo, e gostei muito da perspectiva de que o mídia ativista, ele realmente ele não é uma classe, ele é muito mais alguém sob uma situação, né? Isso acaba nos colocando numa posição meio complicada de entender o que seria o mediativismo. E aí tem uma brincadeira que eu sempre discuto com o Silney, acaba sendo uma brincadeira séria, que também faz parte do nosso processo de construção estética e tudo mais, é que o mediativismo ele não é um processo político, ele faz parte de uma política maior, talvez. Ele não é um princípio, um modelo clássico de jornalismo também, certamente, visto que, inclusive, esses coletivos e as pessoas individualmente, elas têm posicionamentos políticos e acordos, muitos deles, inclusive, políticos, pessoais e tudo mais, porque a gente não é máquina, nós somos seres humanos de carne e osso, a gente se mistura, a gente se ama, a gente briga, a gente tem todas essas coisas. Então, ele não é um modelo que se tem, por exemplo, uma linha editorial, como se tem no jornalismo clássico. E ele nem é um modelo de cinema também, né? Não é um modelo de construção de um modelo narrativo clássico, uma história em 3 atos, a jornada de um herói, nada disso que tem na formação da narrativa clássica do cinema. Ele acaba misturando essas 3 coisas e criando um processo estético que dá essa liberdade, que dá a possibilidade que eu vejo de empoderamento. Porque por meio dessas gambiarras e dessa forma muito humana, eu vejo isso uma coisa muito humana, que se dá a possibilidade, por exemplo, e aí eu vou chegar a um extremo do mediativismo. Quando eu conversei com o Marcelo, lembro bem, foi uma conversa bem produtiva, e a gente falou desse caso, que era o caso daquela senhora na Providência, que filmou o rapaz sendo assassinado. Ali ela foi a maior mídia ativista da história, ou sei lá, eu fiz muitos vídeos, todo mundo fez muitos vídeos, mas eu nunca consegui fazer um vídeo como aquele. Que ela filmou uma pessoa sendo assassinada e jogada dentro do carro, em cima do camburão, em cima da caçamba do carro. Então, isso é o extremo do mediativismo. E isso leva a uma série de questões e perigos. Claro que eu não sou um teórico, eu peço até licença para estar falando isso. Mas o Marcelo também falou agora no começo, muito bem apontado, que, por exemplo, quando nós começamos a filmar, a MIC, né? A MIC e Mariachi são praticamente coletivos irmãos, isso eu vou falar mais à frente, explicar esse processo, mas nesse caso eu vou falar da MIC, exatamente no começo entre o dia da LEG, né, que é o dia que a LEG, aquele todo a LEG, e o dia do massacre, o dia do milhão, que 1 milhão de pessoas, até mais pessoas foram às ruas e foram contundentemente ali na força, falou para todo mundo, volte para casa e se esconda, porque se você for para a rua, você pode ser preso, ficar cego, ou pode ser o BOPE e o choque vão estar lá para colocar você para correr. E a população resistiu, né? A gente viu isso muito bem, teve gente que filmou muito bem isso, inclusive. A Paula, por exemplo, tem um vídeo fantástico que mostra bem a resistência da população ali nesse dia. Então, nós fomos realmente com a ideia ingênua de filmar as coisas que estavam acontecendo, mas eu lembro que uma semana antes eu e o Yusuf estávamos na casa dele, ele morava ali na Pedro Machado, perto do palácio, e passou uma manifestação com cerca de 150 pessoas. E, porra, sei lá, meu pai foi preso político, essas coisas todas, metido com político, e eu sou meio acostumado com isso, né, tive isso na minha vida. Então já vi muita manifestação. Eu falei, porra, mais um aí, né, Wilson? Vamos terminar de fumar aqui o nosso cachimbo da paz e tá tranquilo. Só que era diferente, ela já vinha, atrás dela já vinha um batalhão de choque e um helicóptero, jogando luz em cima de 150 pessoas. Eu digo, porra, tem alguma coisa errada nisso aí. Legal, vamos descer com a câmera e ver o que está havendo. Rolou já uma porradaria naquele dia. Mas assim, ainda assim, mesmo o que estava acontecendo em São Paulo e tal, eu não levava fé que o brasileiro, e quando a gente vê
isso foi uma coisa que ficou muito clara no dia 20 de junho. Aquelas pessoas que estavam ali resistindo, eu vi isso, vi mesmo, fotografando. No dia eu não filmei no dia 20, eu estava com a D90, ou D80, sei lá, uma câmera da Nikon que só fotografa. Fiz umas fotos e tal. E eu vi as pessoas, seres humanos ali, mas não era a galera de classe média, era realmente o povão, né? Principalmente aquela galera da Providência, das comunidades centrais do Rio de Janeiro. Elas não retroagiram, não saíram fugindo, não, elas tentaram realmente chegar até a prefeitura. Então isso foi muito impressionante. A gente falou, porra, eu sou cineasta de formação e vim disso e tudo mais. Na época eu estava trabalhando até para o Arte Rio, que é uma feira de arte totalmente financiada pelo governo, aí, pela prefeitura, sei lá. Mas o Youssef também, nós estávamos fazendo esse trampo. A gente falou, pô, mano, a gente não tem como perder isso. Nós temos que ir para as ruas filmar esse troço. E fomos, né? E surgiu isso mesmo. Começaram a pessoas adicionarem a gente. E polêmica nas nossas postagens no Facebook. Todo mundo já usava muita rede social de antes e tal. E gente que a gente não conhecia. E a gente teve essa expertise mesmo. Eu acho que nem foi minha a ideia original. A ideia do... O Youssef disse que foi minha, mas eu acho que foi do Diogo. O Diogo é designer, ele falou, que também estava junto com a gente. Ele falou, vamos criar uma marca, porque aí a gente esconde nosso nome. Aí eu falei, porra, vamos refundar, olha que pretensão. Vamos refundar o CMI, então. Puta pretencioso, não sabia que o CMI continuava existindo. Tudo mais. E tanto que no Facebook o registro da MIC é Coletivo de Mídia Independente, né, CMI. Depois os caras, porra, tu tá maluco? O CMI tá existindo aí do mesmo jeito. Aí eu tive que mudar o nome, mudei para Mídia Independente Coletivo. E nesse processo nós fomos nos conhecendo, né? O Thiago, a gente se conheceu dentro do Ocupa Cabral. Uma parte, depois do dia 20 de junho, no dia 23 de junho é fundado o Ocupa Cabral, 3 dias depois. As pessoas que fundaram esse coletivo, elas se reuniram depois do dia 20 de junho, umas em alguns lugares, outras em outros, mas tinha um núcleo na São Salvador. Estava lá Baiano, estavam outros companheiros também. Vou falar o Baiano porque eu lembro bem dele lá. E as pessoas disseram, de forma espontânea, tinha sim pessoas de partido, tinha gente do PSOL, mas tinha gente do movimento independente, anarquista, tinha de tudo. Gente que não tinha nada a ver, tinha um cara que era monarquista, que estava lá. Você vê. E foi assim. E elas falaram, vamos fundar lá no Ocupa Cabral. Aí fundaram, primeiro eles conseguiram ficar uma semana, veio a PM mesmo e tirou eles lá debaixo de porrada e tal. Isso foi amplamente filmado. E aí tem a segunda ocupação, a fundação do Ocupa Cabral, que acho que é uns 15 dias depois. E aí vai todo mundo. Aí chega o Thiago com a mídia ninja, eu vou para lá com a câmera também. Já existia a MIC, era um coletivo seguido por 20, 15, 30 pessoas, a galera amiga ali próxima. E a galera do Ocupa Cabral começou a ver que estava botando foto, começou a divulgar também, né? A nossa querida amiga fala até isso também. Aí que a gente começou, quem divulgou essa MIC aí fomos nós e tal, eles falam isso. Mas é verdade. Então, já se via, em razão da... E aí eu tenho que falar da Aldeia Maracanã, você já via a maneira como o Estado combatia de forma cruel. Você via aí o atual candidato a prefeito do PSOL, que é um deputado estadual, presidente da Comissão de Direitos Humanos, tomar spray de pimenta na cara. E isso aí foi pinto na frente do que fizeram, tá aí a Paula de testemunha estava lá dentro, né, da Aldeia Maracanã no dia da desocupação. Então você já Pois é, o vídeo da pimentada foi tu que fez, né? Da bomba e da pimenta. Pois é. Então, o ódio do Estado também se viu na manifestação do golpe militar, que eram os 50 anos do golpe, né? E nessa também, tu estava lá nessa, né? Pois é, o Thiago Desan estava nessa. Se via que o Estado ia reprimir mesmo, sem brincadeira, o negócio ia ser feio. Então nós partimos por esse motivo. Já sabia um pouco da história do Brad, eu conhecia, ouvia falar da história do Miguel Oliveira, que eles tinham um filme e tudo mais. E aí foi a história da MIC, foi isso. A MIC não fazia transmissão ao vivo. Os 3 fundadores éramos eu, Diogo e eu, Youssef e Diogo. Eu e Youssef da área do cinema e o Diogo designer.
Então, o stream ele entra depois com a entrada do França. Também não tinha nenhum jornalista na MIC, o França foi, até hoje, acho que é o único, inclusive, que nos garante aí algumas vezes, inclusive com o seu direito de sigilo de fonte. Mas o fato é que eu estava falando, então, que o mediativismo ele não é, ele é circunstancial. A estética, ela muda, inclusive por causa do processo tecnológico. Mas ela tem fundamentalmente um processo de intervenção. Que no cinema, eu vou fazer um paralelo, é o chamado cinema verité, é o cinema que os caras faziam nos anos 60. Até na própria ficção mesmo, a novela, não é um cinema como o neorrealismo italiano, que ele é interventivo no sentido político, mas ele não intervém na estética da coisa. O Thiago Desan está fazendo, quando na época estava fazendo aquele streaming dele, e estava lá o Bugica Salinas também, e outros mais aí, fazendo o streaming, o próprio França, eles iam para frente e iam ali intervir na situação que estava ocorrendo, brigar, discutir com o policial, com o PM. Acabou que a galera do vídeo acabou seguindo, ficou com essa pegada de coisa ao vivo, também na forma como se filmava. Em agosto, já passado bastante tempo, mais de um mês bastante tempo, porque cada segundo daquele que a gente viveu, eu acho que todos que viveram aquilo, cada gota daquele oxigênio valeu muito a pena para mim, para a minha formação. Eu já não sou um cara jovem, mas aquilo ali mudou muito a minha forma de pensar e tudo mais. Então é um momento fundamental na minha vida. Então um mês era muito tempo. Passados um mês, mais de um mês desse processo, alguém na Casa Nuvem, eu não sei quem, a Casa Nuvem já existia, eu acho que foi a própria Isabel, não sei se foi ela, algum deles lá, eu não sei quem foi. Eu sei que a Lívia também tem um envolvimento forte nisso, porque ela é uma pessoa que filma também tem esse processo. Eles falaram, vamos fazer uma reunião dos mediativistas, convocá-los todos aí. Chamaram, chegou, olha, você é tal da MIC e tal, a MIC não é muito conhecida. No dia da reunião foi o dia que saiu o vídeo dos dois ativistas denunciando a ameaça de morte. Foi o primeiro dia que a MIC começou a ficar mais conhecida, foi com esse vídeo. E aí teve essa reunião lá, eu conheci o Silney. E lá eu tive o primeiro contato político direto com o processo da Mídia Ninja também. Porque estava lá já o Felipe, que é um quadro político da Mídia Ninja, um quadro, né, como se falava nos partidos antigamente, puxando a defesa do coletivo deles, as ideias e tudo mais. E estávamos lá nós, os outros coletivos, né? Eu já tinha relação com o Thiago, com o Pira, que estavam mais dentro do Ocupa Cabral, o Felipe eu conhecia menos. Os dois coletivos estavam lá, Mick e Mariatti, estavam muito mais do que isso, um grupo de pessoas diverso, que é isso que o Marcelo falou agora há pouco, diverso, de pessoas capacitadas, capazes de construir narrativa, de virar a história da mídia, como foi no caso do Bruno, que teve a interveniência da edição do Thiago, mas tiveram outras pessoas que filmaram também. Aquele vídeo, mas não foi só aquele vídeo, foi toda aquela campanha de todos os coletivos que virou o jogo com o caso do Bruno. Não, o vídeo do Bruno é de uma galera que fez. Um monte de gente. Muitos. E vocês lá fizeram a edição. Tem autoria. Vocês fizeram a edição lá e a galera, tem uma galera que nem quer que fale também, né? Nem pode falar para não entregar a galera aí que não quer nem que faz questão de assumir a autoria desse vídeo, tá ali. Mas e a Alice começou a ver que era também, excetuando a parte da estética, e eu volto para a questão humana, nós seres humanos, nós tínhamos que interagir politicamente com as pessoas que estavam lá, né? E aí começou todo o processo de correlação entre os coletivos e, fundamentalmente, entre essas pessoas que estavam lá individualmente também construindo estética e construindo narrativa e influenciando fortemente esses coletivos. Pessoas como a Paula, como o Rafuco, como o Guilherme. Guilherme estava, tu estava na primeira reunião também, né? Na nuvem? Estava, pois é. Era tanta gente que estava cheio, lotou. Tinha um cara da Venezuela, eu digo, pô, esse cara deve ser de alguma agência de inteligência que está aqui para investigar a gente, o cacete a quatro. Tá perto já, né? Ah, tá. Morou. Eu vou concluindo aqui. Porra. Não, então é uma fala... Tá, ótimo, boa. É uma boa, França, boa. É uma fala... Eu diria que é uma fala
que tem elementos técnicos nela, quando eu falo essa questão da estética e do processo de organização ideológica por causa das reuniões, mas ela é muito mais uma fala emocional. Isso faz parte da minha vida e do meu processo. Eu posso até voltar, eu, inclusive estou voltando, estou dirigindo videoclipe, outras coisas aí, com o parceiro Mujica e uma série de processos aí que a gente está fazendo. Mas ser um mídia ativista, e esse termo só começou a ser usado a partir de 2013, antes se usava muito mídia livrista, mas ser um mídia ativista é algo que faz parte da minha vida mesmo, eu acordo mídia ativista e vou dormir mídia ativista. Outro dia estava só com a moça foi atropelada, tive que sair correndo atrás do carro para tirar a foto, o cara. Tipo, antes disso eu não fazia isso, entendeu? Então é isso. Como começar? Porque é tanta coisa que a gente viveu aí, como o Marcelo... tudo bem. Sou fotógrafa, publicitária por formação, nunca exerci. E comecei meu mídia ativismo sem saber, né, nem da existência de mídia ativismo em 2012, né, lá na Aldeia Maracanã, que foi aquela situação toda que começou... Acho que começou a explodir quando teve aquela carta, né, dos Guarani Kaiowá, dos 170 índios, enfim, que foi uma comoção nacional. E me deparei com a situação ali da Aldeia Maracanã. Falei, sou fotógrafa, comecei a levar a câmera ali para dentro, comecei a me aproximar da situação, entender o que estava acontecendo, da urgência, do absurdo, né? Que aí eu tive acesso à questão do Júlio Delamare, Célio de Barros, Friedenreich, do Complexo Maracanã, comecei a entender aquela questão toda, né, de desapropriação, né, de privatização daquele espaço, do absurdo que era, em nome da Copa, do capitalismo, contra a tradição, contra a educação, contra a cultura, contra o esporte numa cidade olímpica, né, e ninguém estava falando nada, né, e eu estava até em 2012 querendo sair do Brasil, queria morar fora, que eu estava assim, completamente saturada dessa passividade, né, do brasileiro. E 2012 foi o ano, para mim, zero na minha vida, ou 0.1, 0.2, assim, foi um recomeço de ter contato com pessoas que estavam tão indignadas quanto eu. E meu mundo mudou, né? De ver, não, tem brasileiros, cariocas, pessoas que estão querendo fazer alguma coisa que eu chamo assim hoje em dia eu entendo que eu não me considero uma mídia ativista, mas muito mais, antes, aliás, de ser mídia ativista, a cidadã instigada, né? Acho que somos cidadãos instigados, são brasileiros, cidadãos que não se confrontam com, né, conformam, não se conformam com uma situação e tomam atitude, né? São ativistas, né? Tomam uma atitude, né, em relação àquilo. E na Aldeia Maracanã, eu sentindo essa questão da tecnologia também, não adiantava levar minha câmera, na época eu tinha uma 50D, aí tinha que levar laptop, tinha que descarregar e tal, não sei o quê. Eu rapidamente deixei o equipamento de lado e comecei a usar só o celular, que é iPhone, para transmitir ali na hora. Eu fazia foto, botava no Facebook, Twitter eu não estava usando, acho que Twitter não é uma ferramenta assim, muito usada por brasileiros, é mais pela Espanha, Egito, Turquia, né? Eles usaram muito mais o Twitter do que o Facebook. E fiquei trabalhando basicamente fazendo vídeos curtinhos, e aí minha formação publicitária me ajudou muito nisso, de sintetizar as informações, definir numa frasezinha, numa imagem síntese, num vídeo de 30 segundos. Então, tem uma formação minha aí de 20 anos de profissão de fotografia, que eu aprendi a ser bem breve. Então, tipo, isso também me alavancou muito assim, em termos de conseguir sintetizar algumas informações ali. E foi crescendo, né, o movimento ali, contra Cabral, ali já estava, né, o nome do Cabral sendo colocado muito na berlinda ali, até chegar a março, né, de 2013, que foi a primeira vez na minha vida que eu, junto com as 103 pessoas só que deviam ter ali em frente ao Aldeia Maracanã, que a polícia soltou bomba de gás lacrimogêneo, spray de pimenta, bala de borracha, queima-roupa, totalmente desproporcional. E aquilo ali foi um segundo momento da minha vida assim, também de virada, de ter essa consciência, né, do que o preto pobre favelado vive todo dia, né,
que eu era branca, burguesa, mulher, classe média. Nunca tinha sofrido nada disso na pele, e eu estava ali num lugar de ver essa vulnerabilidade, quanto o Estado usa, né, as Forças Armadas, para ser um instrumento de diálogo. Né, o quanto eu fiquei ali 6 meses dentro do processo da Aldeia diariamente, eu só não dormia lá, mas eu chegava de manhã e ia embora meia-noite, 2, 3 da manhã, todo dia. Acho que só não passei Réveillon lá, mas meu aniversário, Natal, tudo, eu estava lá. E eu vi essa questão da falta do diálogo, né? E minha denúncia começou nesse sentido, né? Do Estado que não dialoga, que não ouve a sociedade, que é autoritário, né? Imperativo, muito, muito violento, né? A questão de perseguição, criminalização, já comecei a ver ali, né? Quando reinaugurou o Maracanã, um jogo lá dos Ronaldos com os Bebetos, sei lá, teve um jogo amistoso. E teve uma situação que se chama de tática espanhola, que o policial ele dá uma provocada numa mulher, que ninguém vê, ele fala alguma coisa, a mulher reage, o policial atiça os homens que estão em volta para defender a mulher. E aí, quando os homens, homens, vão defender a mulher, os policiais... Isso gera um movimento que é visível. E aí, os policiais começaram a tirar bomba, spray de pimenta, bala, essas coisas todas, e começou uma grande confusão. E eu e a Kátia Schleró, fotógrafa, vimos que nós já estávamos marcadas pela Aldeia Maracanã. Isso foi em abril de 2013. E eles já tinham nosso nome, endereço, CPF, já tinham tudo, eles já tinham marcado a gente da Aldeia Maracanã. Né? E ali foi também um outro momento que peraí, tipo, eles estão realmente começando já alguma coisa né, dessa perseguição política, da criação do sujeito terrorista. Na época não tinha essa expressão, mas hoje em dia eu entendo que eles já estavam, né, nesse processo. Né? E aí começaram as jornadas de junho de 2013. Eu já estava com essa pegada de celular. Né? Eu levava assim, porque vivo de fotografia até hoje, assim, mal e porcamente, porque eu acabei virando para os meus clientes uma terrorista, não, um sujeito terrorista. Né? Eu perdi todos os meus clientes, assim, eu vivo de artes hoje em dia, teatro, música e tal. Mas clientes corporativos eu perdi, também não faço questão nenhuma de tê-los de volta. Mas eu também não queria levar meu instrumento de trabalho, que era a minha câmera, para as manifestações, porque era mais ágil para mim, por mais que tenha 6D, né, que tem Wi-Fi, que você possa jogar para o celular na hora e tal. Para mim era mais rápido. Eu não, em termos de mediativismo, né, do cidadão instigativo, a qualidade, ali no final das contas, para mim não estava dizendo muito quantos pixels, se tinha uma definição, contraste, a luz. Eu não estava nem um pouco interessada na beleza e na plasticidade da imagem. Eu estava interessada em... que geralmente eu postava muito pouco foto. Era uma foto emblemática, uma foto síntese, tipo assim, isso daqui está traduzindo o que a gente viveu essa noite. Né, ou essa tarde, essa manifestação. Então, eu tentava ser mais sintética e fazer muito texto também. Eu comecei a me ver mais escritora, jornalista do que fotógrafa, porque eu comecei a vomitar todos os 30 e tantos anos de vida, de tudo que eu estava vendo, e que eu falava, as pessoas não estavam interessadas em política, e né, o grande legado hoje em dia, acho que 2013, foi a volta da discussão política, da politização do brasileiro, principalmente do carioca, e São Paulo também. Ali na jornada de junho foi o auge, acho que, da repressão da violência policial, da perseguição. Né? Nós viramos os ativistas, os mídia-ativistas, os novos terroristas, literalmente. Né? Temos o processo lá do pessoal da Ocupa Câmara, dos 23, né? Pessoas estão sofrendo processo até hoje, né? Com nome sujo, não podem sair da comarca, não podem fazer nada, tiveram os passaportes apreendidos. Né? Todos nós aqui, acho que quase sem exceção, estamos nesse processo, citados. Né? Fomos chamados para depor e por simplesmente colocar a opinião, pela liberdade de expressão que, teoricamente, nós temos lá no artigo 5º, né, da Constituição, que não é real. Né? Vou citar aqui o caso do Igor, da Elise e da Amor, né, que o Igor ficou 7 meses preso, Elise e Amor ficaram 7 meses foragidas, de dezembro de 2014 até junho, julho de 2015.
por terem ido numa manifestação. O Igor ficou 7 meses preso, a Elisa e a Moa 7 meses foragidas por terem se manifestado. E só por isso. Só por isso. Parado. Mesmo assim, isso, o Nilo Batista, ele entrou, né, com a defesa, o Itabaiana lindamente tomou um 5-0 lá do STJ, né, com a defesa de que era inconstitucional essa medida cautelar de proibir, porque ela feriu o artigo 5º, não pode ferir uma cláusula pétrea. Então, é mais ou menos esse estado que a gente está vivendo de perseguição, que acho que está se acirrando agora com as Olimpíadas aí, né, prenderam 10 terroristas por monitoramento da internet. E aí é um ponto que eu quero chegar, assim, que dando um pulo, né, que acho que em 2013 todo mundo vai falar, a gente vai falar bastante, mas de uma situação atual, né, que foi até o senhor Ney que me mandou esse artigo, que é desse monitoramento que a gente já está sofrendo, mas o quanto ele vai se desenvolver, né, pelo Estado, pelo Exército. Está começando lá com o tal do projeto Minerva nos Estados Unidos, que é tipificar ativistas pacifistas como tipos que, como se eles apoiam, tipo assim, se não é terrorista, não é homem-bomba, tá? Tem esses que são os radicais e que é mais difícil identificar. Mas eles querem pegar, que eles querem causar um terror, né, o Estado quer causar um terror, pegar o cidadão comum, né, com esse monitoramento, com essa da internet, do que você acessa, o que você posta. Então, se você tiver um mínimo de uma identificação com um movimento que seja um pouco mais radical, um pouco mais combativo, você vai começar a ser taxado de um terrorista em potencial, né? Então, todos nós, todo mundo que se tiver uma indignação com o Estado, né, com a legalidade, o legalismo atual, né, tipo, aquilo que a gente fala, né, a escravidão já foi legal um dia, então o que é lei, o que está vigorando, nem sempre é o correto, né? E a gente está questionando hoje em dia, a gente não está podendo questionar as coisas, se a gente questiona, a gente está sendo perseguido, né? Essa perseguição violenta política. Tem um texto, até que foi o Pilates que me mandou, do George Agamben, que se chama O Poder Destituinte, que fala isso, né? Que ele descreve a crise, né? A crise ela é um momento, é um pico sempre, né? Tanto que na medicina, no direito, é um momento crítico pontual e que passa, né? A mídia corporativa, o Estado, eles mantêm essa crise, esse pico permanente. Então, a gente vive permanentemente num estado de pânico, de terror, que isso justifica o aumento, né, das Forças Armadas, do controle do Estado, da perseguição, da ação do Estado contra a sociedade, e que a sociedade está virando o grande inimigo público. Nós estamos virando o inimigo público do Estado, né? Então, essa forma de justificar através da Rede Globo, da grande mídia, né? Que no Brasil, falo Rede Globo porque no Brasil é Rede Globo, né? De estar o tempo todo violência, cuidado, terrorismo, bandido, facada, né? Quando quiseram aprovar ali a lei da maioridade penal, começaram a postar, né, ou divulgar um monte de assalto à facada no Rio de Janeiro, quando quiseram aprovar a arma branca como uma arma também. Então, tipo, como a mídia, como o Estado trabalha com a mídia para estar criando situações, justificando esse aumento do controle, e que, acho que por trás disso tudo está muito a questão da informação, né? Antigamente, você não tinha informação. A informação demorava semanas, meses para chegar de um lugar para o outro, né? Falando, sei lá, 50, 60 anos atrás. Hoje em dia, as pessoas tinham muito pouco acesso, porque a informação era, né, do Estado, era corporativa, não tinha esses meios de comunicações todos que a gente tem hoje. Então, as pessoas tinham poucas informações, né? Assim, tinha uma informação, aquilo ali virava verdade. Hoje em dia, com a internet, né, que é uma ferramenta, é uma tecnologia, mas que envolve uma série de ferramentas que a gente pode usar, mas a internet é uma plataforma que faz as pessoas se comunicarem, terem acesso à informação, diferente da televisão, que ela edita ali, ela te diz o que é a verdade, está posto ali, você acredita ou não. A internet ela é móvel, volúvel,
Você interfere, você escolhe o que você quer ver, a hora que você quer ver, como você quer ver. Você pode gerar conteúdo, você pode virar um mediativista, né? Você pode trocar, fazer grupos, redes. Então, a internet ela deu um poder para a sociedade, e ela está começando a entender isso, né? Muito através das redes sociais também, e que o Estado está apavorado, que eles não têm como controlar. Então, eles estão vendo que as pessoas vão começar a se organizar, já estão se organizando. Como nós vamos controlar essas pessoas? Esse projeto Minerva. Eles vão começar a controlar, porque eles vão ter acesso que aqui, né, pode ter um P2 aí, né, mas é mais difícil, ao vivo é mais difícil. Pela internet, né, pelo mundo virtual, eles vão ter acesso, a gente não vai nem saber se eles estão vendo ou não o que a gente está falando, como a gente está se organizando, e eles estão cada vez mais criando ferramentas para rotular, criminalizar, justificar, e através da mídia corporativa criando esses tipos, criando essas armadilhas, né, formando uma opinião, né, de que pensar é um crime. Né? Você questionar o Estado, no Brasil, principalmente, é um crime. Então, isso eu acho bem assustador, assim, o momento que a gente está vivendo, né, com essa guinada política que a gente está vivendo aqui agora, no Brasil e no mundo, que está tendo uma guinada para a direita assustadora, e nós que estamos tentando nos organizar já somos alvo em potencial. Então, acho que a discussão muito também é como a gente se assegurar dentro do mediativismo, né? Eu não estou falando mais uma questão só técnica de como a gente faz o trabalho, mas é o que nós estamos fazendo. Nós estamos colocando as nossas opiniões, tema das questões do Brasil, que não tem uma ou outra questão, tudo no Brasil é questão, né? Não tem nada no Brasil, é saúde, educação, transporte, saneamento, não tem nada no Brasil que esteja resolvido. Tudo do Brasil é extremamente problemático. E aí, como que a gente vive numa sociedade, num país, em que tudo é questão, que tudo tem que ser denunciado, tudo tem que ser visto e trabalhado e lutado, e se as ferramentas que a gente tem no momento para fazer isso estão sendo usadas pelo governo para nos criminalizar. Então, acho que eu queria abrir esse ponto de debate de como a gente cada vez mais discutir esse aspecto, né, dessa forma de criminalização, de perseguição política, né, e desse Estado democrático de direito, se estamos vivendo ou não. Né, que, a princípio, né, a gente teria direito de estar fazendo tudo que a gente está fazendo, só que o Estado está cada vez mais cercando e afunilando e colocando todos nós aqui como sujeitos terroristas.